noite, pessoal do Extremo Leste SP, tudo bem com vocês? Vou contar uma história hoje que o pessoal me encheu a paciência para contar lá no serviço. Uma história do meu pai. Meu pai era contador de histórias. Então é o seguinte, deixa o seu like aí e compartilha aí compartilha esse vídeo aí com seus colegas. Tô aqui no novo estúdio, né? Vocês já conhecem. Estúdio, aqui meu estúdio, minha rede, tá? O velho Manacá da Serra aqui. E tô eu e o meu primo tá aqui, Darlan. Quer aparecer, Darlan? Olha lá, Darlan, ó. Aí, ó, Darlan. Cabeleireiro aqui, ó. Tá cortando o cabelo. O Darlan conhece o meu pai. Né, Darlan? Conhece ou não? Conheço. Conhece? Como é o nome dele? Raimundo Cabeludo. Raimundo Cabeludo, meu pai. A minha cidade se chama Senador Pompeu, lá no Ceará. E acontece o seguinte, é a cidade que eu conheci mais gente, mais mentiroso foi aquela cidade. Lá tinha tanto mentiroso, que tinha um deles que estava lá, desceu correndo na rua, e os caras falaram assim, fulano, o nome dele já morreu, né? Quem? Aquele lá que tocava sax, não é o nome dele? Ah, não sei, cara. O Zé, que tocava sax, esqueci o nome dele. Ó, Zé Irã. Ô Zé Irã, conta uma mentira aí pra nós. Ele falou, não posso não. Ele falou, rapaz, conta uma mentira pra nós aí. Ele falou assim, não posso contar essa mentira que eu tô com pressa. Eu falei, mas que pressa é essa? Meu canário acabou de voar com gaiola e tudo, eu tô correndo atrás dele. Aí, então assim, é muito mentiroso nessa cidade. O meu pai, nessa cidade, ele contava história no final da rua, naquela ruazinha que morava da Ana Franca, ela era sem saída. Então juntava o pessoal só para ele contar as coisas dele. Contava uma mentira danada. Meu pai era um dos maiores mentirosos que eu conheci. Você quer passar? Se cortar a máquina aí? Aí ele falou uma vez que é o seguinte. Aí ele falou o seguinte. Que uma vez, eu vou contar essa mentira aqui, essa é mentira, tá? Depois eu vou contar essa é mentira. Nós tava tudo na roça trabalhando, e aí meu pai começou a contar, cada um contava uma coisa e meu pai falava, você nunca vi nada não. Aí a gente contando as coisas que a gente se admirava. Aí meu pai falou o seguinte, olha, pois é o seguinte, eu tinha uma burra, animal que eu gostava muito, a burrinha, e ela colocava cangaia nela. Cangaia é um negócio que a gente coloca para colocar ancoreta, é como se fosse uma sela, só que essa é para carregar peso, para carregar material, carregar lenha, carregar água, então chama-se cangaia, né? E ele falou que de tanto colocar a cangaia nela, saiu uma ferida na lateral, na costela dela. Isso é normal, acontecer nos animais lá, a cangaia machucar o animal, né? E aí ficava um ferimento nas costas dela, aí a gente ficava tentando cuidar daquilo. Aí meu pai falou que é o seguinte, nós trabalhando na roça, um sol danado, nós era tipo umas 3 horas da tarde. Aí ele começou a contar a história que ele tinha essa burra, e aí ele, como estava no tempo do inverno, ela estava machucada, ele deixou ela lá pelo meio do mato, né? Deixou ela andando no meio do mato e ela se espojou. Tinha um negócio assim, tem um local, um aceiro, que é onde a gente junta o feijão. Então a gente chega com aquele feijão que a gente coletou, tipo assim, os coletores vão passando no corredor e coletando o feijão. E aí chegar no final a gente colocava aquele feijão no mesmo local, tipo assim, a gente ia juntando. Só que quando a gente ia pegar aquele feijão, a vagem, né? As vagens estavam sequinhas, aí ela rachava, então os feijões caíam por aquele negócio lá, né? E o animal, ele tem uma mania de se espojar. O que é se espojar? O animal, ele se deita no chão, ele fica rolando naquele local aberto assim. Geralmente, ele pega um local aberto, não sei se é para estralar as costas, o que ele faz, mas a gente chama espojar. Então o animal se espojou em cima daquele local. E um feijão grudou nas costas, uns caroços de feijão grudou nessa ferida desse animal aqui, que já estava com terra o local.
Aí passou o tempo, meu pai viu o animal pra lá, pra cá, e foi um dia ele, entretido com a roça, ele esqueceu do animal lá no meio do pasto, né? E deixou a burra, né? Aí passou um tempo, ele falou, rapaz, cadê aquela burra? Ele começou a procurar essa burra pra todo lado, procurava essa burra pra lá, procurava pra cá, e não achava. Aí ele falou, rapaz, perdi minha burra. Aí ele começou a procurar a burra para todo lado. Aí ele falou que já tinha desistido. Quando foi um dia, ele olhou assim no meio do mato, ele viu uma moita se mexendo. Aí ele falou, rapaz, o que é aquilo? Aí ele pegou, foi atrás da burra. Aí a moita andando e ele andando atrás, né? Falando, dizendo que era uma moita andando. E aquela moita, ele começou a andar atrás daquela moita. Quando ele chegou lá, naquela moita, aí ele foi lá, olhou assim, viu assim, ele falou que era a burra dele, que nasceu uns pés de feijão aqui nas costas dela, no espinhaço dela, e cobriu tudo ela. E encheu o feijão, tomou de conta do espinhaço dela, e ela... Aí ele foi lá, colocou um cabresto na burra, quando começou a sustentar a burra com aquilo lá mesmo, né? E ele falou que só no espinhaço dessa burra ele tirou 2 sacos de feijão. Só do espinhaço dela. E eu dei risada quando ele contou isso. Eu tomei uma surra no meio de todo mundo. Então é assim, é normal. Meu pai começou a contar as mentiras. Teve um dia que ele contou que... foi fazer um... Ele foi fazer um cigarro de palha e o pneu da bicicleta ele tinha ido pescar. E tava o pneu meio careca, né? Aí ele começou a fazer o papelinho, cigarro, aquele cigarro de papelinho, que ele fumava com aquele cigarro. Ele começou a fazer aquele cigarro e viu que a mutuca baixou ali. Quando ele fez o cigarro, que ele colocou o cigarro, que ele foi sair, o pneu da bicicleta tava murcho. Ele falou que a mutuca que furou o pneu da bicicleta. Então meu pai é campeão de mentira, gente. Meu pai é campeão de mentira. Mas nessa cidade aí tinha muito mentiroso. Então essa é a história que o pessoal aí do serviço pediu para me contar do meu pai. Essa é alguma das mentiras dele. Eu apanhei muito do meu pai por causa dessas mentiras, né? Porque eu não conseguia me dar, não conseguia, todo mundo dava risada, mas se eu desse risada, uma vez eu apanhei nessa da mutuca, eu apanhei no meio de um monte de cara, eu apanhando do meu pai, por causa eu dei risada dessa mentira dele que ele contou. Então aí você já viu algum mentiroso aí que conta as mentiras maior do que a do meu pai? Você me fala aí o nome dele, deixa o seu like, aí você comenta aí, olha, eu conheço um cara que é mais mentiroso que seu pai. E eu quero ver, aí depois nós vamos fazer a disputa de quem mente mais. Forte abraço aí, Extremo Leste SP, um abração, tchau gente.